Olá pessoal, o meu nome é Ziel Moura e está começando mais uma aula aqui. Se você caiu aqui de paraquedas nessa aula, eu quero te informar que aqui na descrição tem a playlist. Você pode maratonar aí todos os episódios, ou melhor, todas as aulas aí. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre camadas, um método bizarro para você aprender sobre camadas. Se você já tem familiaridade com Photoshop, é lógico que você já sabe como é que funciona. Mas para o pessoal que está começando, eu vou dar uma aula aqui bem explicada para você entender tudo sobre organização de camadas. Vamos lá começar então? Eu já peço que, se possível, já deixe seu like aí, porque isso motiva a gente a trazer mais conteúdos aqui pra vocês, ok? Então deixa o like, depois você posta um comentário e se tiver alguma dúvida também você posta nos comentários, beleza? Tá explicado? E se você quiser receber mais aula, se inscreva e ative o sininho. Dados os recados, vocês já sabem do que se trata, vamos lá pra aula então. As camadas ficam nessa parte aqui, você vai ter aqui ó, canais e marcadores, tá? E aí, basicamente, você deixa selecionado camadas. Vamos começar a explicar cada coisa aqui. A primeira coisa que vamos fazer é iniciar um projeto aqui dentro do Photoshop. E aí, depois a gente vai partir para essas ferramentas. Então, vamos criar um arquivo aqui, ó, arquivo, novo, ou então você pressiona Ctrl N. Eu vou criar nessas proporções mesmo, tá? Não tem tanta diferença assim, só para que você consiga entender como é que funcionam as camadas. Então vamos clicar aqui para criar. Photoshop vai trazer esse documento pra gente. O que é que já podemos observar nessa parte aqui? Eu quero que você foque exatamente nessa parte aqui por enquanto. Depois a gente vai entender aqui nessa parte do preview, tá ok? Apenas aqui agora. Bom, nessa parte de baixo aqui, nós temos o que? Nós temos os ajustes que são possíveis realizar nas camadas. Então vamos lá. A primeira opção da direita para a esquerda é a latinha de lixo. Pode ver que ele está bloqueado aqui, porque a minha camada lá de cima está como plano de fundo. Como é que você faz para deixar essa camada livre, no caso, sem ser um plano de fundo? Você dá um clique no cadeadozinho aqui, ó, ele já some e você já tem uma camada livre, ok? E aí, logicamente, do lado da lixeirinha aqui, a gente vai ter esse íconezinho, ó, como se fosse um retângulo, tá? E um maisinho dentro. Se você clicar, você vai criar uma nova camada. E aí podem ver que se eu clicar na camada 0 agora, eu vou poder clicar na latinha de lixo, tá? Antes ela estava bloqueada, agora eu já consigo clicar. E quando eu clico na latinha de lixo, ela vai exatamente excluir a camada. Ele pergunta, ó, excluir camada 0? Você coloca sim e beleza, ele já excluiu a camada anterior. Vamos criar mais uma camada aqui, ó, clicando nesse ícone. Agora que a gente criou essa camada, vamos pintar ela de branco. Então você vem no seletor de cor, seleciona a cor branca, clique em OK, Alt e Delete, ele vai pintar aqui a camada em si, né? No caso a camada 2 que a gente acabou de criar. E beleza. Aí a próxima ferramenta aqui é o grupo, tá? Isso aqui é pra gente agrupar as camadas. É como se você pegasse várias camadas e deixasse ela dentro de uma pasta, tá? Por isso que o ícone aqui, ó, se assemelha bastante com uma pasta. Então você vai fazer exatamente isso. Selecione as duas camadas, no caso aqui só tem duas, mas se tiver mais de uma, você pode selecionar pressionando a tecla Ctrl, seleciona as camadas e clica aqui nesse ícone para agrupar, tá? Clica naquele agrupa e aí você pode logicamente dar dois cliques na palavra agrupar, você consegue renomear aí seu grupo, ok? Depois que você digitar o texto, só clicar fora e ele já salva automaticamente. Do lado da opção aqui para agrupar, nós temos uma outra opção que é essa daqui. Se tu clicar, ó, ela vai abrir uma série de configurações que você pode estar realizando. Ou melhor, isso aqui são ajustes que a gente viu na aula anterior sobre imagem, tá? Que você consegue fazer, só que você faz em cima de todo o projeto, tá? No caso, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos ver aqui, ó, exposição, e eu der um clique, ele vai criar uma nova camada com ajuste de exposição. Automaticamente já abre essa janelinha aqui, ó, de propriedades. E aí você consegue ajustar todo o documento. Ou seja, tudo que está embaixo aqui será afetado, ou melhor, será ajustado aí pelo efeito que você colocar, tá? No caso aqui eu coloquei exposição, mas se eu clicar aqui novamente eu posso colocar, por exemplo, cor seletiva. Eu clico aqui, ó, ele vai também abrir e tudo que está abaixo será aplicado. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão agora mesmo. Então, para entender, eu vou deletar esses dois ajustes que eu fiz. E acima do grupo, eu vou criar uma nova camada e vou pegar aqui a ferramenta Shape, tá? Na ferramenta retângulo. Vou fazer um retângulo aqui em várias cores. Vamos fazer um laranja aqui, tá? Fazer um quadradinho laranja. Pronto. Vou criar novamente uma nova camada. Então, eu clico, crio uma nova camada. Vou mudar a cor na parte superior. Lembrando que eu estou com a ferramenta retângulo aqui, ó, selecionada. Vou colocar uma outra cor aqui. O verde pode ser. Vou colocar aqui, ó. Boa. E vou fazer mais uma camada, tá? Na sequência eu vou só mudar a cor aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Botar um azul. Pode ser isso aí mesmo.
vamos fazer mais um retângulo, ou melhor, mais um quadrado aqui. Ok, observe o seguinte, pessoal, o que está por baixo aqui é logicamente que vai ficar por baixo de todo o documento. Tudo que você for sobrepondo em cima das camadas, ele acaba ficando por cima. Então, por exemplo, observe que esse retângulo azul, ele está por cima de tudo. Mas se eu clicar nessa camada desse retângulo e arrastar para baixo, por exemplo, do verde, ele vai ficar logicamente por trás do verde. Olha só o jeito que fica. Então, é basicamente assim que funciona. Aí, por exemplo, digamos que você queira colocar esse laranja por cima do verde. O que é que você faz? Você vem aqui, ó, no retângulo 1, que é o laranja, clica nele e arrasta para cima do verde, tá? É basicamente assim que funcionam as camadas. Ou seja, sempre quem está por cima aqui nessa ordem é o que fica exposto, tá? E o que vai ficando por baixo, logicamente, o de cima vai sobrepondo a ele, ok? Então, é basicamente assim que funciona, beleza? Bom, aí para dar continuidade, do lado aqui nós temos a ferramenta máscara, tá? Essa ferramenta aqui basicamente funciona assim. Eu quero esconder uma parte dessa camada, por exemplo, do laranja aqui. O que é que eu faço? Eu venho nessa segunda ferramenta aqui do lado esquerdo, clico nela, o nome dela é letreiro retangular, e aí eu vou fazer uma seleção basicamente assim, ó. Fiz uma seleção, automaticamente quando eu clico aqui, ó, nessa função, ele vai jogar um quadrinho aqui, e aí você pode ver que ele tirou uma parte aqui do quadrado que a gente fez. E é exatamente assim que funciona essa ferramenta máscara. A gente vai ver isso mais pra frente, mas para que você entenda, funciona basicamente assim. Do outro lado nós temos aqui FX, tá? Se você clicar, você consegue fazer ajustes, só que dessa vez o ajuste não fica em cima do documento, ele fica naquela determinada camada. Por exemplo, vamos aplicar aqui uma sobreposição de cor. Pronto, cliquei aqui e agora ele abre essa caixinha para que eu consiga alterar a cor. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, cliquei aqui, vou colocar vermelho. Então podem ver que automaticamente o que era laranja a gente colocou vermelho, tá? E a gente clica em OK e OK. E observe que fica aqui, ó, efeitos, e tá aqui, ó, sobreposição de cor. Então, só para reforçar mesmo, nesse ícone aqui, a gente faz os ajustes de todo o documento. Tudo que está abaixo da camada de ajuste que a gente criou vai ser alterado. E aqui, nessa ferramenta FX, é um efeito aplicado em uma única determinada camada. Só para ficar mais claro, eu vou aplicar nesse retângulo azul. Então eu venho, clico no retângulo azul, no caso no que eu quero colocar esse efeito, tá? Eu clico em FX e escolho o efeito. Vamos colocar, por exemplo, um traçado. Então eu venho, clico em traçado, ele abre essa janela, eu escolho a cor do traçado, logicamente. Vamos colocar um preto. E aí eu consigo aumentar o tamanho, mexer tipo na posição. Isso aqui são coisas, são ajustes que você vai aprender como fazer mais pra frente. Mas eu quero que você já vá começando a pegar as manhas aí. Aí você clica em OK e basicamente é assim que funciona nessa parte aqui. Aqui também você pode linkar, tá? As camadas, caso você queira. Você seleciona todas e clica aqui nesse ícone, ó, que ele vai linkar todos os efeitos, todas as camadas, tudo bonitinho para você. Então fica tudo linkado. Outra coisa também que você pode fazer, por exemplo, é vir e colocar um cadeadozinho aqui, ó, para você bloquear essa camada ou grupo. Então, por exemplo, eu selecionei o grupo, clico no cadeadinho e aí ele fica bloqueado. Eu não consigo fazer alterações nele nem arrastar para um lado e para o outro. Isso é bom porque às vezes você já terminou um projeto, uma parte do projeto, você está mexendo em outra coisa e às vezes você pega qualquer outra ferramenta e acaba danificando esse grupo. Mas basicamente é isso aí. E agora nós vamos ver essa parte aqui de cima, onde temos aqui o tipo, tá? Onde você faz uma pesquisa, digamos assim. Aqui no caso tá por tipo, mas você pode pesquisar por nome, tá? Aí você vem aqui e digita o nome. Isso aqui funciona bastante quando você tem muitas camadas para pesquisar, tá? Mas aí você pode deixar em tipo mesmo aqui. E aí você pode selecionar aqui, ó, uma determinada categoria. Se você quiser para aparecer só imagens, ele vai aparecer só as imagens. Mas, enfim, tem, por exemplo, só as que é de texto, como a gente não aplicou, não há. Temos essa daqui também, que é de retângulos, né, de formas. E temos essa daqui que são de camadas que a gente criou, beleza? Então, é basicamente isso nessa parte. Na parte de baixo aqui, a gente pode selecionar qualquer ícone desse aqui, por exemplo, esse retângulo verde. E aqui nessa parte onde está escrito normal, a gente chama isso de modo de mesclagem. É a forma com que esse objeto vai se propor diante aos outros. Então toda vez que vai aplicando um filtro desse aqui, né, uma forma de composição dessa daqui, ele vai alterando lá. Podem ver que eu estou só na setinha do teclado aqui e ele vai mudando. Tem luz brilhante, luz linear, luz do pino. São muitas configurações que você pode explorar aqui. E logicamente em determinado projeto a gente usa um específico. Mas não se preocupe, aqui tem bastante a sua escolha
e aí na criação de projetos você escolhe o que ficar melhor no seu gosto, no caso, tá? Não se preocupa quanto a isso. Do lado aqui nós temos a opacidade, é o quanto esse objeto vai ser apresentado, tá? E a opacidade é muito semelhante com o preenchimento, só que tem uma diferença entre eles dois. Na opacidade a gente baixa tipo a intensidade daquele objeto por completo. Olha só, eu baixei aqui para 50, olha o seu jeito que já ficou. Mas o preenchimento é a forma com que ele vai se preencher diante da camada que está abaixo, tá? Então, por exemplo, aqui ó, 50. Podem ver que nessa parte aqui ó, onde está o azul, ele ficou bem fraquinho. Já no branco, o verde já deu para ver com mais clareza, tá? Então é basicamente isso. Preenchimento não é a mesma coisa de opacidade e a gente vai ver isso mais pra frente. Bom, sobre camadas é basicamente isso. Qualquer coisa vocês coloquem um vídeo mais lento aí, revejam o vídeo, ou se ficar alguma dúvida, poste nos comentários. Lembrando que a gente tem encontro marcado segunda, quarta e sexta às 19 horas aqui no canal Draustio. Forte abraço, seus amigos e Moura. Falou e é nóis.